e amor como sempre para todos nós, que é o que nós deveríamos ter sempre. Aí, enquanto ver isso, a Terra será um paraíso, com toda certeza. E falando sobre muitas coisas da mediunidade, das evocações, das perguntas e respostas, continuaremos, pois, neste assunto. Hoje vamos falar sobre perguntas sobre os tesouros ocultos. Os espíritos podem fazer descobrir os tesouros ocultos. Os espíritos superiores não se ocupam dessas coisas, mas os espíritos zombeteiros frequentemente indicam tesouros que não existem, ou pode indicar num lugar, ao passo que está num oposto. E isso tem a sua utilidade para mostrar que a verdadeira fortuna está no trabalho. Se a providência destina riquezas ocultas para alguém, encontrá-las naturalmente, se não de outro modo, não. Que pensar da crença dos espíritos guardiães de tesouros escondidos? Os espíritos que não estão desmaterializados apegam-se às coisas. Os avaros que ocultaram seus tesouros podem ainda os vigiar e os guardar depois de sua morte. E a perplexidade em que estão de os ver arrebatar é um dos seus castigos, até que lhe compreendam a inutilidade para eles. Há também os espíritos da terra, encarregados de dirigir-lhes as transformações interiores, e dos quais, por alegoria, se fizeram os guardiões das riquezas naturais. Nota: a questão dos tesouros ocultos está na mesma categoria das heranças desconhecidas. Bem louco seria aquele que levasse em conta as pretendidas revelações que podem lhe ser feitas pelos brincalhões do mundo invisível. Dissemos que quando os espíritos querem ou não podem fazer semelhantes revelações, ou fazem espontaneamente e não têm a necessidade de médios para isso. Eis um exemplo. Uma dama vinha de perder seu marido depois de 30 anos de convivência e se encontrava a ponto de ser expulsa de seu domicílio sem nenhum recurso por seus enteados, para os quais havia tido lugar de mãe. Seu desespero estava no auge, quando uma tarde seu marido lhe aparece e lhe pede para segui-lo até o seu escritório. Ali lhe mostra sua escrivaninha que estava ainda selada e, por efeito de segunda vista, lhe fez ver o seu interior. Indicou-lhe uma gaveta com segredo que ela não conhecia e da qual lhe explicou o mecanismo. E acrescentou: eu previ o que aconteceu e quis assegurar sua sorte. Nesta gaveta estão minhas últimas disposições e vos asseguro cedo o gozo desta casa. É uma renda de... Depois desapareceu. No dia do levantamento dos selos, ninguém pôde abrir a gaveta. A dama, então, conta o que lhe sucedeu.
Abre, segundo as indicações do seu marido, e nela se encontra o testamento conforme o que lhe havia sido anunciado. Vocês estão vendo, gente? É lógico que a gente não vive para a vida material, para ganhar isso, aquilo, casa, carro. Tudo isso é frívolo, é banalidade. É bom a gente ter, mas não a gente se apegar a essas coisas. Porque a gente tem que ver mais a nossa vida para frente. E nesse caso aqui foi lindo, foi maravilhoso, né? Porque ia ser feita uma injustiça muito grande para essa senhora, né? Que cuidou dos filhos que não eram seus, cuidou como mãe, foi boa esposa, né? Boa dona de casa. Então aquele espírito do seu marido, que também era muito bom e que amava mesmo, fez tudo, né? E ajudou a encontrar uma solução para que ela saísse bem. Porque ela já estava no auge de ir para a rua, né? Ainda mais que não era a mãe dos enteados, né? E com isso, vocês viram a ajuda que esse espírito teve, explicando coisas que pertenciam à materialidade. Mas ele viu-se de uma maneira tal que ele teve que entrar em ação para ajudá-la. E isso que a gente faz. E isso daí tá certo. Mas não ficar procurando aquele espírito, aquele outro, para ver onde que tem tesouro, se vai ganhar na loteria, se vai ficar rico. Isso não tá certo. Isso não tá certo mesmo, nem é justo. Então a gente, que nem o caso dessa senhora, ela esperou. Ela esperou firme que a justiça do Pai fizesse sobre ela. Bom, perguntas sobre os outros mundos. Qual o grau de confiança que se pode ter nas descrições que os espíritos fazem dos mundos diferentes? Isso depende do grau de adiantamento real dos espíritos que lhe dão essas descrições, porque compreendeis que os espíritos vulgares são tão incapazes de vos informar a esse respeito, como um ignorante entre vós em vos descrever todos os países da terra. Endereçais frequentemente sobre esses mundos questões científicas que esses espíritos não podem resolver, senão de boa fé. Falam deles segundo suas ideias pessoais. Se são espíritos livianos, divertem-se, dando-vos descrições bizarras, fantásticas. Tanto mais que esses espíritos não são mais desprovidos de imaginação na erraticidade do que na terra. Colhem nessa faculdade a narrativa de muitas coisas que não têm nada de real. Entretanto, creiais na impossibilidade absoluta de terdes sobre esses mundos alguns esclarecimentos. Os bons espíritos se comprazem mesmo em vos descrever aqueles que habitam, a fim de que vos servir de ensino para a vossa melhoria, estimulando-vos a seguirdes o caminho que a ele pode vos conduzir. É um meio de fixar vossas ideias sobre o futuro e de não vos deixar no vago. Qual o controle que se pode ter de exatidão dessas descrições? O melhor controle é a concordância que possa haver entre eles, mas lembrai-vos
de que tem por fim a vossa melhoria moral e que, por conseguinte, é sobre o estado moral dos habitantes que podeis ter as melhores notícias, e não sobre o estado físico ou geológico desses globos. Com os vossos conhecimentos atuais, não poderíeis mesmo compreendê-lo. Esse estudo não serviria ao vosso progresso na Terra, e tereis toda a possibilidade de fazê-lo quando neles estiverdes. Nota: as perguntas sobre a constituição física e os elementos astronômicos dos mundos entram na ordem das pesquisas científicas, das quais os espíritos não devem nos poupar o esforço. Sem isso, um astrônomo acharia muito cômodo despedir os seus cálculos, dos quais, sem dúvida, se guardaria bem de confessar. Se os espíritos pudessem, pela revelação, poupar o trabalho de uma descoberta, é provável que o fizesse em favor de um sábio bastante modesto para reconhecer-lhes abertamente a fonte, antes que, em proveito dos orgulhosos que os renegam e aos quais frequentemente poupam, ao contrário, decepções do amor próprio. E assim, amigos, passaremos depois para um assunto que também requer muita atenção, muito mesmo, porque isso costuma acontecer nos melhores centros, nos melhores igrejas, melhores lugares que possa ter. Mesmo muito bem dirigido, muito bem preparado, isso acontece. Então, como tal, nós devemos prestar bem atenção, nos instruir, ficar sempre atento, né? Em vigília, pode-se dizer. Será dito sobre as contradições e as mistificações que ocorrem por causa que nós não vemos do lado espiritual, somente aqueles que é dado a vidência, mas são muito poucos, né? Então, e do lado de lá, eles nos veem, nos enxergam, sabem o que estamos pensando, estão vendo as nossas ações. E com isso, facilita muito para eles nos enganarem. Qualquer passo mal dado, qualquer mau pensamento que a gente cultue, já é o suficiente para eles entrarem em cena. Então, na próxima vez, começaremos a falar de toda maneira a respeito desse assunto, que também não deixa de ter sua grande importância. Até lá!